O Edmontossauro foi um dinossauro herbívoro e quadrúpede da família dos bicos de pato que viveu entre 73 a 66 milhões de anos atrás, na América do Norte. E o gênero contém duas espécies válidas, a Edmontosaurus regalis e a Edmontosaurus annectens, que é a maior. Muita gente não acredita nisso, mas eu vou explicar mais pra frente o porquê. Ele foi descoberto pela primeira vez em 1917, só que originalmente ele era chamado de Claosaurus, mas acontece que como ele foi encontrado em Edmonton, no Canadá, em homenagem ao local de sua descoberta, atualmente chamamos esses dinossauros de Edmontosaurus. Ele é muito conhecido por ter vários fósseis encontrados em várias regiões diferentes da América do Norte, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, mas atualmente só duas espécies são válidas, a Edmontosaurus regalis e a Edmontosaurus annectens, anteriormente chamada de Anatossauro ou Anatotitan. Existiram outras espécies que hoje em dia são sinônimos de Edmontosaurus, como o Ugro naaluki, como se fosse uma subespécie do Ártico, mas hoje em dia é apenas uma versão jovem do Edmontossauro. De acordo com estimativas, esse dinossauro crescia até 9 metros de comprimento, com os maiores indivíduos chegando no máximo a 12. Mas o que confunde muita gente é que antigamente acreditava-se que o regalis era o maior. No entanto, isso foi contestado por causa de um achado em 2004 por Jack Horner de um tal de Anatotitan copei, mas que hoje em dia ele é sinônimo de Edmontosaurus annectens. Então dá pra dizer que na verdade o annectens é o maior Edmontossauro que existe. Só para vocês não se confundirem, o Annectens é conhecido por ter um crânio mais alongado, só que menos robusto, enquanto que o Regalis tem um crânio mais compacto e inclusive tem uma crista em cima da cabeça. Mas no geral, os Edmontossauros são conhecidos por terem focinhos longos e achatados, parecidos com o de um pato. Não é à toa que estão incluídos da família dos dinossauros hadrossaurídeos, ou dinossauros bicos de pato, dentro da família dos ornitópodes. E sabiam que o Edmontossauro era um dos animais que possuía mais dentes? Apesar de possuir um bico queratinoso e desdentado, nas maxilas ele possuía 2 dentes, mas cada dente era composto por um grupo chamado dentário. E se levarmos em consideração cada dente de cada dentário que esse dinossauro possuía na boca, ele possuía incríveis 1000 dentes, só perdendo apenas para o tubarão branco, com mais de 3000. Só que, por mais assustador que pareça, esses dentes eram inofensivos e serviam apenas para se alimentar de plantas, já que esse dinossauro era herbívoro. Mas uma coisa que deixa a galera meio confusa é se esse dinossauro um pouco maior que o T-Rex se defendia do mesmo, já que vemos vários paleoartes, inclusive documentários falando que o Edmontossauro era a presa favorita do Tiranossauro Rex. Mas acontece que o Edmontossauro não ficava parado esperando ser atacado. Assim como vários outros animais, ele possuía certos tipos de defesa. No caso do Edmontossauro, ele poderia tanto morder com um bico que, apesar de ser só usado para cortar plantas, era cortante o suficiente para machucar um dinossauro grande. Ele também poderia dar chutes poderosos de quebrar a perna de um tiranossauro ou dar rabadas. Na verdade, esse dinossauro era provavelmente neutro, podendo escolher entre atacar ou fugir, mas não quer dizer que ele não possuía defesas. Mas se ele escolhesse fugir, ele sairia muito bem, porque por um animal do tamanho dele, ele era até bem veloz. Ele era um animal que se movia tanto bípede quanto quadrúpede, mas correndo nas duas formas ele sairia muito bem, pois de acordo com estimativas, ele poderia correr em velocidades de no máximo entre 50 a 57 km por hora. Foi proposto que, assim como os cangurus, ele poderia dar saltos e assim atingir velocidades ainda maiores. Mas isso já foi rejeitado por conta do tamanho e do peso desse animal, que não deixava ele fazer tal movimento. Mas mesmo assim, se fugindo ou atacando, mesmo assim ele fosse pego, ele sairia muito bem e sobreviveria para o resto da vida com as cicatrizes. Pois atualmente existe um fóssil de Edmontossauro que, se você reparar bem na parte da cauda desse dinossauro, verá não só as marcas e as fraturas que esse dinossauro sofreu na região da cauda, mas também dá para notar que esse dinossauro conseguiu sobreviver com a cauda quebrada.
Então sim, o Edmontossauro é um dos poucos dinossauros que conseguem sobreviver a um ataque de Tiranossauro Rex. Aliás, galera, teve uma notícia recente que descobriram que o T-Rex na verdade tinha mais duas espécies de tiranossauro, uma chamada Regina e outra chamada Imperator. Vocês querem que eu faça um vídeo depois desse daqui sobre essa notícia? Comente aqui embaixo. Mas enfim, bom, com vários achados desse dinossauro, será que ele era um animal gregário vivendo em grupos? Não é surpresa para muitos que extensos leitos ósseos são conhecidos por Edmontossauro, e tais agrupamentos de hadrossaurídeos são usados para sugerir que eles eram gregários, vivendo em grupos. Inclusive acredita-se que o Edmontossauro era um dinossauro migratório, já que se tivesse o metabolismo necessário e as taxas de disposição de gordura muito bem armazenadas, o Regalis, por exemplo, então poderia fazer uma viagem anual de ida e volta de até 2.600 metros de distância, conseguindo a uma velocidade alternando entre 2 a 10 km por hora, conseguindo chegar do Alasca para Alberta ou vice-versa. Provavelmente os Edmontossauros eram dimórficos, ou seja, tinha separação entre fêmeas e machos. Inclusive nos crânios do que poderiam ter sido os machos, tinham aberturas nasais bem profundas, que em vida eram substituídas por sacos de ar infláveis que eram bem coloridos nos machos, e que eram usados para chamar a atenção das fêmeas e produzir sons altos. Pesquisas recentes usando simulação computacional baseada nos dentes do Edmontossauro mostraram que o animal evoluiu bem na questão de alimento, isto é, ele conseguia mastigar seus alimentos, fazendo movimentos que eram até parecidos com os ruminantes mamíferos de hoje, não só abrindo a boca de cima para baixo, como para os lados, que era uma adaptação perfeita para moer as plantas que esse dinossauro ingeria. Na verdade, a dieta desse dinossauro era composta por plantas como as atuais cavalinhas. Só que diferente do que muitos acham, esse dinossauro parecia ser mais um pastador do que um navegador. Ou seja, ele mais pastava do que se alimentava diretamente. Aliás, falando sobre a dieta desse dinossauro, em um estudo de William Morris de 1970, por conta dos bicos de pato que esse dinossauro possuía, acreditava-se que, assim como as aves filtradoras como o pato, por exemplo, a dieta desse dinossauro era complementada por carne de crustáceos e outros invertebrados. No entanto, atualmente isso não é mais aceito, já que o formato do bico do Edmontossauro parecia mais com as tartarugas herbívoras do que com as das aves filtradoras. Outra coisa que acreditava-se de uma forma errônea era que ele engolia pedras chamadas gastrólitos, que ajudavam a moer comida no estômago. Mas isso também já foi saturado, porque na verdade as pedras que encontraram na região do estômago desse dinossauro seriam na verdade cascalhos que ficaram ali durante a fossilização desse dinossauro. Um de seus locais onde poderia ter vivido é na Hell Creek, no caso só o Anectens, onde ele conviveu com dinossauros herbívoros como o Triceratops, o Anquilossauro e predadores como o Tiranossauro Rex. Inclusive, o Edmontossauro sempre sofreu essas ameaças de predação de vários tiranossaurídeos diferentes durante o período de existência e de evolução desse dinossauro, sendo que além do Tiranossauro, ele tinha predadores como o Daspletossauro e o Albertossauro. Então dá pra dizer que quando ele conviveu com o Tiranossauro Rex, não era diferente, e que na verdade a relação entre predador-presa desses dois dinossauros era bastante frequente. Mas então é isso, galera, esse foi o vídeo do Edmontossauro. Eu já vou finalizá-lo inclusive, então se por acaso você ainda não deixou seu like, aproveite e deixe seu like caso tenha gostado. E se por acaso quiser ajudar o canal a crescer, que eu agora estou com 660 e poucos inscritos, rumo aos 700, é só você apertar o botão vermelho aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se, e depois disso ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade dos vídeos novos que eu posso postar aqui no canal, ok? Bem, mas então é isso, um grande abraço, muito obrigado por ter assistido até o final esse vídeo e até a próxima, galera, tchau!